Vamos começar, então, abordando os temas que separamos para conversar, para abordar para a data de hoje. Bom, meu nome é Ezequiel, meu nome é Ezequiel Chessonde, sou médico e ao longo desses últimos 30 anos tenho trabalhado em diversas vertentes, antes mesmo de ser médico e durante o tempo de trabalho como médico, usando o trabalho remoto como uma das ferramentas de abordagem das minhas atividades de trabalho. Estava hoje trabalhando num material que no final deste mês vamos colocar à disposição de vocês, e fazendo um balanço, o trabalho remoto ajudou, no meu caso, a construir vários resultados, várias conquistas que hoje fazem parte da minha vida. Foi através do trabalho remoto que eu consegui sustentar a minha faculdade de medicina. Foi através do trabalho remoto que eu consegui as minhas primeiras conquistas de vida, como a aquisição de um lugar digno para morar, de um veículo meu, de recursos para ajudar outras pessoas da família. E então tenho bastante experiência do quanto ele é útil, do quanto ele pode ser uma alternativa e vai ser cada vez mais uma alternativa de trabalho nos dias de hoje. Para vocês terem uma noção, as estatísticas mostram que 73% das empresas, depois da pandemia, optaram por manter o trabalho remoto, porque isso trouxe benefícios para si mesmas, especificamente no quesito de redução de custos, mas também, além dos resultados que as empresas têm adquirido com o trabalho remoto, existe ainda as vantagens que têm acontecido com as pessoas que são trabalhadoras. Nomeadamente, um aumento de até 40% na rentabilidade ou na produtividade do seu trabalho, uma aprovação acima de 83%, as pessoas que trabalham no regime remoto ou no regime híbrido, que comporta um pouco de trabalho remoto e um pouco de trabalho presencial, tem um grau de satisfação, um grau de aprovação de 83%. No Brasil, as estatísticas dizem que em torno de R$400 de economia são conseguidos com o trabalho remoto por parte do trabalhador. Portanto, existem vantagens do trabalho remoto não só para os trabalhadores, não só para o empregador, que acaba economizando bastante, tanto é que nós tivemos um desaquecimento do aluguel de imóveis comerciais nesses anos pós-pandemia. Você deve passar pelas ruas e encontrar várias casas, vários imóveis, aluga-se, porque tudo aquilo que se pensava que podia ser feito só num espaço físico, onde as pessoas se encontrassem para trabalhar, passou a ser feito de maneira remota, com os mesmos resultados, em alguns casos com resultados até maiores. É claro que isso tem alguns desafios, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é fácil, nem tudo é tão automático, tão simples de ser administrado nesse aspecto, mas existem alguns desafios específicos que precisam ser administrados nessa questão do trabalho remoto. O primeiro é uma pergunta que as pessoas têm estado a me fazer. Será que com o trabalho remoto é possível administrar, ou como é possível administrar o trabalho remoto, no trabalho remoto, as questões como a solidão, os mal-entendidos na comunicação, que acaba sendo relativamente empobrecida, como isso pode ser administrado, como isso pode ser gerenciado?
Bem, em relação à questão de solidão, é algo inegável. Num ambiente de trabalho onde você tem uma equipe, você consegue sorrir, consegue brincar, consegue fazer piadas, você consegue olhar no olho. Uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui no Brasil é que as pessoas podem estar dizendo não, mas os seus olhos estão dizendo sim. Podem estar dizendo sim, mas os seus olhos ou os seus gestos estão dizendo não. E no trabalho remoto você não tem essa possibilidade, porque boa parte da conversa é por chat e em alguns casos você tem as videoconferências. Então, como é que a gente pode administrar esses problemas de comunicação? Em relação à solidão, uma das coisas que é muito importante de ser feita é ter encontros virtuais. Por isso são fundamentais. Hoje postamos na nossa timeline hoje ou ontem à noite, alguma coisa assim, um carrossel onde nós falávamos sobre 5 estratégias práticas para você driblar os desafios relacionados ao trabalho remoto. E a primeira grande questão que foi colocada, uma das primeiras questões que é colocada é o uso de ferramentas colaborativas, ferramentas de comunicação. Através dessas ferramentas, além de conversar sobre trabalho, é possível também fazer uma espécie de happy hour virtual, é possível compartilhar aquilo que as pessoas estão fazendo, através de dinâmicas de grupo, através de atividades de quebra-gelo. Então, isso são algumas ferramentas que acabam reduzindo um pouco essa questão da solidão que é enfrentada por quem trabalha de forma remota. Um dos livros que eu uso como referência quando vamos falar sobre trabalho remoto tem como título O Poder dos Quietos Enquanto a Sociedade Não Para de Falar. Então, isso só quer dizer que o trabalho remoto é uma atividade que é particularmente facilitada pelo temperamento, por pessoas que têm um temperamento de serem mais quietas, mais introvertidas, menos falantes, mas que gostam de executar, gostam de trabalhar, gostam de fazer as coisas acontecerem. Então, uma das características é ter a capacidade de trabalhar sozinho, sem precisar de ter alguém pegando no seu pé, ter alguém cobrando, ter alguém insistindo com que você atinja determinadas metas, determinados objetivos. Então, esse é um dos desafios que é importante mostrar que nem todas as pessoas têm uma facilidade, têm um temperamento que os ajude, que facilite com que eles exerçam o trabalho remoto de forma produtiva. Tá certo? Então, essa é uma outra questão que é importante estar sendo abordada. Em relação aos mal-entendidos, tenho equipes de trabalho remoto já há muitos anos, há pelo menos 3 décadas. As primeiras equipes de trabalho remoto com as quais eu atuei foi ainda quando eu morava em Angola. E elas tinham braços em Angola, em Moçambique, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá. E mais recentemente, especialmente nos últimos 8 anos, depois da criação do Azamplay, do Abra Sua Mente e consequentemente do Azamplay, também tenho trabalhado com equipes diretamente ligadas a mim. Antes eu trabalhava em equipes onde eu era apenas um membro da equipe, hoje eu sou o coordenador das equipes das equipes remotas com as quais atuo, também espalhadas por esse Brasil e em alguns momentos espalhadas pelo mundo afora. E uma das características extremamente importantes que nós implementamos e que nos ajudam a diminuir esses mal-entendidos, ruídos de comunicação, é uma coisa que nós aqui dentro chamamos de workflows, fluxos de trabalho claros, protocolos de trabalho claros,
onde cada um sabe o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, de que maneira precisa ser feito, com que agilidade precisa ser feito, com que prazo precisa ser feito, quais são os caminhos de geração de demanda e de devolutiva de demanda, quais são os melhores caminhos de feedback entre as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Portanto, existem toda uma série de critérios que facilitam bastante e diminuem a possibilidade de o trabalho remoto virar uma bagunça, virar algo sem cabeça nem pé, sem ter de onde vir e para onde estar caminhando. Então, essa é a primeira pergunta que nós abordamos ao longo desse webcast, falando sobre como administrar questões que normalmente têm menor impacto no contexto de trabalho presencial, mas que no trabalho remoto tem um peso muito grande, geram uma grande dificuldade de administração do trabalho. A segunda pergunta é como gerenciar prioridades, prazos, metas, se você não tem um chefe, se você não tem um colaborador cobrando, não tem uma hierarquia para a qual você presta contas. Essa é uma outra característica extremamente importante do trabalho remoto, que faz com que nem todas as pessoas tenham essa facilidade. Então não é somente para quem quer, não é só para quem, não é exatamente para todas as pessoas, mas é para pessoas especialmente que têm um senso de autorresponsabilidade. Você mesmo já deve ter trabalhado com pessoas que para tudo que fazem você tem que fazer uma cobrança, você tem que mostrar como é que se faz, tem que explicar 3, 4, 5 vezes, tem que cobrar o tempo todo, senão não entregam, tem que, enfim, são pessoas que se não tiver ninguém no pé, não executam. Então, a grande maioria dessas pessoas não tem condições de exercerem um trabalho remoto, porque não tem autorresponsabilidade, não tem senso de cumprir deveres, cumprir responsabilidades, na ausência de um policiamento, entre aspas, por parte de algum superior hierárquico. Então, existem algumas estratégias que você pode usar, que você pode aplicar quando vai trabalhar quando vai agir com trabalho remoto. Priscila Agnoleto acabou de entrar. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigado por você estar nos acompanhando, estar fazendo parte dessa conversa. Estamos conversando hoje sobre trabalho remoto. Já respondi a 2 perguntas, estamos partindo para a terceira pergunta e fico muito feliz em poder contar com você. Eu sei que você nos fala de São Paulo, é isso mesmo, Priscila? Se você estiver nos falando de São Paulo, de fato, se puder digitar aqui na tela, vai ser muito legal poder ter essa certeza de que cidade você está nos assistindo. Isso mesmo, São Paulo. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença. A próxima pergunta, então, que nós estávamos abordando é sobre a questão de gerenciamento de prioridades. Acho que acabou... Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não. É o gerenciamento de prioridades. Como então nós podemos gerenciar prioridades no trabalho remoto? Como podemos diminuir a chance de não ter os prazos cumpridos, não ter as metas cumpridas? É através de uso de ferramentas específicas. Nós vivemos hoje uma sociedade de muitos estímulos, de muita informação, muita comunicação, muita turbulência de comunicação, e isso traz distrações, isso traz dificuldades de concentração, isso traz dificuldades de cumprimento de metas e prazos mesmo, porque isso acaba nos distraindo. Então, existe uma técnica chamada Pomodoro.
A técnica Pomodoro é uma espécie de um tomate que é usado, que tem a função de um relógio, e ele vai contando o tempo e vai nos lembrando sobre prazos. Temos também as agendas eletrônicas. Hoje nós temos a agenda Google. A agenda Google tem uma característica de que, além de ela... Hoje existem várias réplicas dela, existe o Calendly, existem vários outros. Para os meus pacientes, por exemplo, a gente usa o Booking, que você consegue configurá-la para que ela te envie lembretes sobre metas e prazos que você precisa cumprir, e você recebe isso ou por e-mail ou por notificação no seu próprio celular. Então essa é uma maneira muito boa de você vencer essa dificuldade de cumprir metas, de cumprir prazos. Em relação a prioridades, existe o Get to Do Done, ou Get to Done, que é o GTD, que é um método desenvolvido que ajuda a cumprir metas e etapas. Existe o Todoist, existe o Todolist, existe o Keep do próprio Google também. E existem ferramentas como o Slack, como o Trello, que ajudam a estabelecer de forma visual qual é o grau de prioridade de cada tarefa, qual é o grau de prioridade de cada atividade, e em função disso você conseguir estabelecer aquilo que você precisa fazer em primeiro lugar. Mas antes de tudo, de listar atividades, antes de estabelecer metas e prazos, é importante também lembrar que várias vezes nós somos confrontados por situações emergenciais e somos tentados a agir como bombeiros que saem apagando fogo o tempo todo. E esse é um dos grandes consumidores de metas e prazos e de prioridades. Então existe uma matriz chamada matriz de Eisenhower que ajuda a definir. Ela é feita de 4 quadrantes, e nesses 4 quadrantes existe aquilo que é extremamente prioritário, aquilo que vem em segundo lugar de prioridade, aquilo que é urgente, mas não é prioritário, e aquilo que não é nem urgente, nem é prioritário. Então, como eu disse, no final desse mês vamos disponibilizar alguns materiais. Hoje mesmo eu estava trabalhando em alguns desses materiais, alguns gratuitos, outros que podem ser adquiridos. E aí nós vamos, num deles, do que eu estava trabalhando hoje, vai ter exatamente essa matriz de Eisenhower, que vai ajudar você a definir prioridades. O que é de fato urgente e prioritário, o que é urgente, mas não é prioritário, então pode ser delegado, o que é urgente, mas não tem também nenhum tipo, ou aquilo que é importante, mas não tem nenhum grau de urgência, e o que é aquilo que não é urgente, que normalmente é para ir esquecendo. Então, para cada uma dessas características do trabalho que nós estamos executando, nós temos uma postura diferente, e isso nos ajuda a priorizar aquilo que é prioritário. Existe um livro que eu muito recomendo, que eu li há uns 20 e poucos anos atrás, de Stephen Covey, que diz primeiro as primeiras coisas. Eu acho que a tradução em português é essa, eu li ela em inglês, na altura é First Things First, é isso mesmo, primeiro as primeiras coisas. Então ele nos ajuda a estabelecer graus de priorização dentro das nossas tarefas, das nossas atividades, e isso é algo extremamente útil no processo de trabalho remoto, porque senão a gente se perde facilmente nos prazos e nas metas. Se você tiver alguma experiência, alguma ferramenta, algum material que você usa, especialmente a Priscila que está aqui nos acompanhando, ou se tiver alguma pergunta, alguma sugestão também relacionada a esse tema, é só digitar aqui no campo do chat que nós teremos muito prazer em responder, tá certo? Então, fique à vontade em estar contribuindo, estar colaborando aqui com essa nossa conversa para que ela seja enriquecida não só pela sua presença, mas também pelas suas contribuições. A próxima pergunta que normalmente me fazem é como vencer a procrastinação e as
distrações frequentes que acontecem no home office ou no trabalho remoto. Existem várias maneiras de atuar no trabalho remoto. Uma delas é o home office. Marcele Salles acabou de entrar. Maciel Salles acabou de entrar. Maciel está sempre nos honrando. Maciel é um grande parceiro, já trabalhou comigo aqui, já trabalhou conosco. É um profissional de extrema competência, de uma qualidade de trabalho. Cara, como sinto saudades do seu trabalho, como sinto saudades de ter você por perto. A gente precisa se reconectar, viu? Eu estou aqui com algumas demandas que vão ser muito úteis, poder contar com você. A nossa equipe foi bem remodelada, eu sei que ela não era as mil maravilhas naquela altura, e isso trouxe alguns dissabores que não foram muito legais, mas hoje temos um time mais ajustado, e eu sei que você é um cara fenomenal. Eu tô com saudades e tenho muito desejo de voltar a trabalhar contigo, tá bom? Então estávamos falando aqui que Maciel, você nos fala ainda de Goiás, né? Você continua morando em alguma cidade de Goiás, é isso mesmo ou estou enganado? Se você puder digitar aqui no chat de qual cidade ou estado você está conversando com a gente. Não lembro se era Goiás, se era alguma cidade satélite de Brasília. Se puder confirmar isso para a gente, vai ser muito legal. Inclusive, é algo que eu preciso trabalhar no trabalho remoto. Sim, claro, cada um de nós tem as suas particularidades, né, Maciel? E a gente vai sendo... Sim, você está falando da cidade de Posse, em Goiás, divisa com a Bahia. Muito legal, muito legal. Gostei aí da sua sinceridade, né? De ser meio esquentado. Cada um de nós tem o seu temperamento. E eu acredito que as diferenças que nós carregamos de um para o outro é que fazem essa riqueza cultural, essa riqueza de matriz de trabalho, que é muito enriquecida pelas qualidades, pelas características que cada um de nós tem. Se não houver gente esquentada, quem é devagar e desorganizado vai sempre continuar desorganizado, né? Então é preciso ter pessoas também com esse perfil como o seu para imprimir qualidade e estabelecer limites e regras claras para quem não tem essa facilidade no trabalho remoto. Mas você é um cara ponta firme, cumpre prazos, muito bacana, muito bacana. Então esse seu lado esquentado, saiba que também tem as suas vantagens, viu? Não é só um problema, não. Então estávamos falando sobre a questão de como administrar a questão da procrastinação e das distrações frequentes. Essa é uma das perguntas que o pessoal me faz muito. Quando a gente trabalha em regime remoto, como eu dizia, existem várias formas de trabalhar de forma remota. Uma é você trabalhar de casa, no seu home office. Mas também você pode trabalhar a partir de um coworking. Você pode trabalhar num lugar mais simples como um cybercafé. E mais simples ainda, especialmente em periferias, em cidades muito pequenas e tal, você pode precisar trabalhar numa lan house, que é um espaço muito mais reduzido, sem privacidade, sem tanta privacidade. E cada um deles tem os seus desafios. No home office, por exemplo, apesar de você, além de ser importante você estabelecer um espaço bem organizado, confortável para você trabalhar, é importante também estabelecer limites para as pessoas ao seu redor, porque senão elas invadem o seu espaço com facilidade, elas interferem, elas atrapalham, elas acabam trazendo, cruzando a linha realmente da privacidade e às vezes a família, especialmente se você tem família e convive com a família não entende, não consegue separar muito. Como é que esse cara está em casa e está trabalhando, devia estar aqui com a gente, vendo televisão, devia estar aqui com a gente, sei lá, se ele está aqui é porque, principalmente para as crianças, se ele está aí é porque eu posso entrar, sentar no colo dele, do meu pai,
eu posso fazer o que eu quiser, eu posso gritar, eu posso correr, eu posso bater porta, e não é bem assim, né? Então, esse é um dos grandes desafios que existe quando você trabalha em home office. Mas os desafios não acontecem só no home office, os desafios acontecem também quando você trabalha num coworking. No coworking, por exemplo, existem pessoas que falam muito alto, por isso é que em alguns casos existem baias dividindo, existem coworkings formatados com diversas com diversos acabamentos. Então tem algumas pessoas que trabalham em baia, tem gente que trabalha numa mesa só, tem gente que trabalha com fone de ouvido, tem gente que trabalha em sala de reunião. Hoje os coworkings estão bem estruturados de maneiras que possam atender todo o perfil de pessoas. E existem também as baias que acontecem nos espaços empresariais. Então, em algumas empresas, especialmente aquelas que trabalham em regime híbrido, elas separam uma área da empresa com baias onde o profissional que só vem de quando em vez e não precisa ocupar uma sala, não precisa ocupar uma mesa fixa, eles fazem rodízio naquela baia e ali eles vão fazendo o seu trabalho. Então, além de estabelecer limites, como no caso do home office, e também acontece no próprio coworking, que são espaços onde você paga por hora e trabalha com outras pessoas junto, você pode precisar também estabelecer limites em relação a essa questão de barulho, que tem gente que não se toca, acha que está num lugar, fala alto, tem gente que gosta de trabalhar com música, liga a música alto. Então é extremamente importante você estabelecer limites sobre como esse trabalho vai ser executado, como aquele ambiente vai ser administrado para bem de todo mundo, para bem da conjuntura coletiva aí, do coletivo como um todo. Em relação às distrações frequentes, uma coisa que eu já trabalho há mais de 30 anos com trabalho remoto, e uma das coisas que eu tinha muito costume era colocar na minha porta: estou ocupado, não bata a porta ou volte daqui a X tempo. E algumas pessoas achavam estranho. Disse, nossa, esse cara é metido, hein? Ele tá em casa, tá no quarto dele e fica colocando esse monte de papelzinho aqui. Nem sempre vamos agradar a todas as pessoas, tá certo? O que é importante é que você saiba o que é prioridade para você, a quem você presta contas, quem paga as suas contas e como você deve administrar o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, para que as pessoas que estão ao seu redor possam respeitar esses limites que você estabelece, independente de concordarem ou não concordarem. Então, você consegue vencer distrações dessa maneira. Procrastinação já é algo muito mais complexo. Essa live que nós fazemos faz parte é uma das estratégias do nosso produto, do nosso serviço chamado Azamplay. Daqui a pouco eu localizo o link e coloco aqui na tela. E no Azamplay nós temos um curso somente, um deles falando só sobre procrastinação, que é longo, que é complexo, tem vários detalhes, existem questões psicológicas que precisam ser trabalhadas, existem questões do subconsciente que precisam ser mexidas, existem questões ligadas a ferramentas que podem ajudar, mas se o subconsciente e a mentalidade não for alterada, de nada adianta qualquer tipo de ferramenta. Então, é um curso completo que, deixa eu até achar o link dele aqui, que já vou colocar. Pronto, é esse daqui. Esse é o link do nosso projeto. Então, dentre os vários cursos que tem lá, tem um curso que fala só sobre home office, sobre procrastinação, como vencer a procrastinação, como vencer certos problemas mentais, emocionais ligados à questão da procrastinação. Mas como eu falava, existem questões que são psicológicas, precisam ser trabalhadas, e existem questões que podem ser treinadas. E aí as ferramentas podem ser extremamente úteis.
A próxima pergunta, antes de partir para as próximas perguntas, eu queria abrir espaço para vocês, especialmente o Maciel e a Priscila, que estão aí. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, se tem alguma contribuição a dar, se tem alguma dúvida, se tem algo que vocês gostariam de colocar, por favor, sintam-se à vontade em colocar ali na tela, ali no espaço de conversa, para que a gente consiga trabalhar essa questão e responder aquilo que estiver ao nosso alcance, tá bom? Outra pergunta também que sempre é feita é: como conciliar o trabalho remoto com as demandas familiares? Esse é um dos grandes desafios que pode acontecer, especialmente quando a gente trabalha em casa, em home office. Uma vez um amigo meu lá de Angola, que ele é um empresário e tem os seus negócios lá e tal, e uma vez foi encontrado por uma pessoa que era moradora do bairro e diz: ô vizinho, o senhor não trabalha não? Eu vejo o senhor fazendo caminhada 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, andando para cá e para lá. O senhor não trabalha não? Ele disse: trabalho muito. Mas eu trabalho em casa e trabalho em horários alternativos, então esse horário eu aproveito para cuidar da minha saúde, fazendo as minhas caminhadas. Então, para muitas pessoas ainda não é muito compreensível a questão do próprio trabalho remoto, especialmente quando você trabalha com atividades que não são muito comuns, né? Especialmente o pessoal, por exemplo, que trabalha com marketing digital, o pessoal que trabalha com a parte de escrita, como é o caso do Maciel. As pessoas acabam se perguntando: mas você não vai para o escritório não? Você não vai trabalhar não? E aí às vezes você precisa responder: estou trabalhando até às vezes mais do que quem está no escritório. E uma das maneiras de você conciliar o trabalho remoto com as atividades familiares, com os desafios da família, é justamente dividindo responsabilidades com outros membros da família. E como é que você divide essa responsabilidade? Por exemplo, se você é mulher, o trabalho remoto hoje tem crescido muito entre as mulheres, que têm uma dificuldade muito grande, que toda vez que engravida é uma dor de cabeça para voltar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda é muito machista, ainda é muito excludente para com a mulher. E algumas mulheres têm tido, inclusive, carreiras muito boas, carreiras promissoras, carreiras com resultados fantásticos durante o tempo em que elas estão retornando do processo de maternidade e acabam decidindo tocar a vida por esse caminho. Nós temos um curso ali entre aqueles que eu devo falar sobre ele, principalmente eu falei sobre ele no e-mail, falei sobre ele em algumas comunicações que eu troquei com vocês essa semana, inclusive na minha timeline, que fala sobre segredos do trabalho remoto. Esse é o nome do curso. Se você acessar esse link, é um dos cursos que você vai encontrar lá, dessa nossa área de assinatura. E uma das coisas que nós falamos ali nesse curso é justamente sobre você dividir responsabilidades. Não só entre esposo e esposa, por exemplo, para quem é casado, ou entre pais e filhos também é possível, ou entre irmãos que trabalham juntos, ou entre pessoas da família que moram no mesmo lugar. Então é sempre bom deixar claro que, olha, as minhas responsabilidades vão ser essas, as suas vão ser aquelas, cada um de nós cumpre com a sua parte, cumpre com as suas responsabilidades, e o resultado vai ser benéfico para todos, tá certo? Então, dividir responsabilidades, inclusive para as crianças, para os filhos, para os irmãos ou para outros membros da família, é uma das características que é extremamente importante para vencer esse desafio, para vencer essa dificuldade. A próxima pergunta, que também tem sido muito feita a mim,
Eu gostaria... Muito bem. Tem aqui alguma contribuição do Maciel. Eu trabalhei 2 anos em uma agência digital 100% remota. Acho que não tem problema comentar aqui. E era comum ver colegas indo almoçar às 16 horas. Eu sinceramente achava absurdo. Observo que alguns profissionais meio que perdem a noção de delimitação de tempo. Isso realmente é uma tentação que existe quando a gente vai trabalhar com trabalho remoto. Existem pessoas que têm dificuldade de parar de trabalhar e existem pessoas que têm também dificuldade de começar a trabalhar ou se manter trabalhando. Então é importante sim estabelecer esses limites. Não é fácil, claro que não é fácil, mas é possível e é necessário para manter a boa saúde mental e emocional. Muito bem colocado, Maciel. Seria um problema de autogestão do profissional ou uma falta de orientação da empresa? Podem ser ambos, Maciel. Pode ser um problema do próprio profissional que não tem a capacidade de se autogerir, e pode ser também um volume de trabalho que a própria empresa cria, que não dá tempo para o cara respirar e ele acaba extrapolando os horários e os limites de responsabilidade. Então a empresa às vezes não só não orienta, como cobra exageradamente ao ponto de não conseguir, da pessoa não conseguir se desvencilhar disso, e como ela precisa daquele trabalho, precisa daquele emprego, ela acaba tendo que consentir esses sacrifícios. Essa é a segunda vertente. A terceira e última vertente é a vertente do próprio sacrifício, que existe não só no trabalho remoto, como às vezes no próprio trabalho comum. O que não pode e não precisa é ser uma rotina, é ser uma constante. Mas existem situações em que você vai não só trabalhar e ir fazer as suas refeições mais tarde, como às vezes vai precisar trabalhar vez por outra. Repito, não precisa, não deve ser uma regra, não deve ser uma constante. Mas em alguns momentos vai ser necessário consentir sacrifícios além daquilo que é o normal. Então, mesmo em empresas convencionais onde a gente trabalha, não é incomum uma reunião que deveria ter terminado ao meio-dia se estender até as 2 horas e a pessoa ter que ir almoçar só mais tarde. Ou também não é incomum o profissional ter relatórios para entregar e tarefas e metas para cumprir, mesmo que tenha se organizado bastante. Pode ter acontecido algum imprevisto, pode ter sido delegado a ele responsabilidades maiores do que aquilo que ele deveria aceitar, ou que ele pode aceitar, ou que ele não tem como não aceitar, e extrapolar essa questão dos horários. Então, como exceções, isso pode acontecer. Agora, como regra, é que não é legal que isso aconteça. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Maciel, não sei se eu dei o feedback adequado, mas o segredo é a autogestão, sim. Esse é o maior de todos, e dentro desse segredo existe a questão de a pessoa se policiar e saber dizer não. Não quero, não posso, não dá, não consigo, não é tempo. E numa cultura corporativista que vai moendo as pessoas, nem sempre, infelizmente, todos têm ou essa capacidade ou essa liberdade. Ok, que bom que eu respondi. Vou partir então para as últimas perguntas. Deixa eu só controlar aqui o meu tempo para não extrapolar o nosso horário. A próxima pergunta é sobre como gerir o aumento de custos com infraestrutura e insumos da casa,
que normalmente, quando você trabalha numa empresa, são cobertos pelo empregador. Uma das experiências bem mais sucedidas que eu conheço nessa área de trabalho remoto, no nível internacional, é a experiência de uma empresa, como se fosse o nosso INSS aqui do Brasil, a empresa de previdência pública da Bélgica. E eu assisti isso num programa de televisão, e um desses canais alternativos, então não vou saber, acho que era Rede Viva, ou Roda da Vida, alguma coisa assim. E uma das coisas que eles constataram isso até foi antes da pandemia, uma das coisas que eles constataram foi que os custos da empresa caíram drasticamente. Então, assim, lâmpadas que precisavam ficar acesas não eram mais acesas, banheiros precisavam ser usados, e banheiro, além de limpeza, precisa de insumos, precisa de material de higiene. Então, é uma das primeiras experiências públicas que eu conheço que foram muito bem sucedidas e que os profissionais acabaram adorando, e a empresa acabou adotando aquele sistema de trabalho remoto como sendo o seu modelo principal de trabalho. Só que aí vem uma questão que esses custos que normalmente são cobertos pelo empregador acabam sendo cobertos por você, porque você precisa usar o banheiro, você precisa de papel higiênico, precisa de sabonete, precisa de toalha, precisa de luz, precisa de energia elétrica, precisa de internet, precisa de papel, precisa de caneta, tudo isso que normalmente era fornecido pela empresa começa a ser fornecido, começa a ter que ser suprido por você. Como administrar esse tipo de situação? Então, eu sempre digo que a melhor maneira é você aprender a embutir isso na sua tabela de preços. Então, ao construir o seu portfólio de trabalho, ou ao construir a sua proposta de trabalho enviada para algum empregador ou para quem você presta serviços, é sempre muito bom você embutir esses custos. Essa é uma das planilhas que também eu vou disponibilizar no final do mês para as pessoas que se inscreverem ali naquele link que eu tenho distribuído da live. Acho que geralmente fica nos stories para quem veio por aqui, e para quem veio pelo LinkedIn, lá embaixo do anúncio do evento tem um link lá, eu não vou saber agora de cabeça, que é bit.ly, e lá você pode se inscrever. Deixa eu até ver se eu consigo achar ele aqui. Lá você pode se inscrever ok, aí vai. Muito bem, então se você quer, eu tenho uma planilha de custos, de como você pode incluir nos custos, nos custos, na sua planilha de custos, despesas que você tem no dia a dia, como internet, como água, como luz, como coisas que você usa em casa no dia a dia, e ter a liberdade, a transparência de apresentar isso para a pessoa para quem você presta serviços, ou para a empresa, para que ela se comprometa em incluir no seu preço de pagamento esses insumos, porque se você estivesse trabalhando na sua sede ou na sede dessa empresa, com certeza você teria esses gastos. Então, custos de infraestrutura, de insumos, de casa, que normalmente são cobertos pelo empregador, nós também podemos incluí-los na nossa proposta de trabalho, no nosso contrato de trabalho. Existe um jeito ético de fazer isso sem se prejudicar do ponto de vista de imagem. Então vale a pena para quem quiser depois solicitar essa planilha. Se você tiver dificuldades ou não receber, pode me chamar no direct, no inbox aqui do Instagram, ou até na caixa lá de entradas do LinkedIn,
e me solicitar, que eu terei muito prazer em compartilhar com você. A penúltima pergunta é: como escolher que trabalhos aceitar ou não enquanto nós atuamos em trabalho remoto? Existem contratantes que você começa a perceber logo pelo começo que é uma pessoa ou muito cri-cri, ou muito chata, ou muito exigente, ou ruim de pagar. Então, tenho 2 conselhos em relação a isso. Se uma pessoa com a qual a gente convive, que assinou conosco um papel presencial, já pode ser uma pedra no sapato, imagine quem nunca vimos, não conhecemos, não sabemos o caráter dele, podemos até pegar referências pela internet, pela plataforma onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, mas ainda assim existem riscos de algumas pessoas serem bomba relógio. Então, dessas pessoas, fuja. Tá certo? Então, como identificar algumas dessas pessoas? Pessoas que não cumprem com sua palavra, pessoas que prometem e não honram, pessoas que são extremamente exigentes, que pegam demais no pé, ou pessoas que deixam tudo também largado. Então precisa haver um ponto de equilíbrio que faça com que não haja prejuízos da sua parte, porque normalmente essa pessoa ou vai querer pegar no seu pé demais e vai te cobrar mais do que você pode entregar e você vai ficar no prejuízo, ou não vai pagar, ou então vai infernizar, vai amargar a sua vida de trabalho e fazer com que a sua experiência seja uma experiência desagradável. E todos nós trabalhamos para viver momentos agradáveis, para viver uma situação agradável e não necessariamente viver tempos desagradáveis. Então, essas são algumas dicas são algumas sugestões, algumas estratégias que e sempre pegar referências, né? Embora não seja muito fácil e não seja garantia de tudo, mas se houver referências é muito interessante. Existem algumas plataformas que classificam os clientes. Então, eu não vou lembrar de todas, mas tem uma, por exemplo, que eu uso. Qual que é o nome dela? Que eu usava muito, hoje não uso mais tanto. Mas é uma das mais sérias que eu conheço. Deixa eu tentar ver se eu tenho aqui no meu celular. É uma das mais sérias que eu conheço. Cobra taxas muito altas, por causa disso muita gente não gosta dela e a gente acaba fugindo dela. Mas é uma das mais sérias, inclusive ela consegue abrir contestação. Se o trabalho não foi bem feito, ela não paga, não repassa para a pessoa. Se o profissional chama Workana, acabei de lembrar aqui, chama Workana, acabei de achar aqui, Workana com K. É uma das melhores plataformas que eu conheço para trabalho remoto e ela é muito séria, tem um jurídico muito bom, então isso ajuda bastante a nos livrar de arapucas. E mesmo assim, né, uma daquelas pessoas que esquentou bastante a sua cabeça, Maciel, eu tinha achado nessa plataforma. Então, não impediu que a gente tivesse vivido dificuldades com algumas pessoas. Porque o ser humano é ser humano, onde quer que esteja, e com todos os recursos tecnológicos que existem coisas que nunca vão escapar ao mau caratismo ou à dificuldade que a pessoa tenha de lidar com bons relacionamentos. Última pergunta que eu trago aqui é sobre: minha profissão exige presença física. Como é que eu trabalho de forma remota? Na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre trabalho remoto e vamos falar muito mais especificamente sobre home office. E nesse home office vamos falar especialmente sobre acidentes de trabalho que acontecem no home office. Como resolver isso juridicamente, legalmente.
vai estar com a gente um professor universitário muito experiente, com vários anos de carreira, e ele vai apimentar a conversa. Acredito que vai ser uma conversa muito rica. É um cara muito amigo meu, chamado Paulo Clébio, e vamos conversar sobre isso. Mas, por causa disso, ao longo dessa próxima semana eu vou soltar alguns dos materiais em que eu vinha trabalhando nessas últimas semanas, alguns materiais gratuitos, alguns materiais talvez até já pagos, já estejam prontos, e vamos conversar mais profundamente sobre isso. Mas de uma forma geral, o que faz diferença é a criatividade. Vou pegar alguns exemplos concretos. Como é que um médico pode trabalhar de forma remota? Se medicina é uma profissão que a gente lida com a pessoa no face-to-face, no 1 a 1. Como é que um enfermeiro pode trabalhar, pode ter oportunidade de trabalhar de forma remota? Eu falo dessas áreas porque eu sou médico, e enfermagem é um grupo de profissionais com os quais eu lido no dia a dia. Se vocês olharem na minha timeline aqui do Instagram, acredito que também tem lá no LinkedIn, eu postei há umas 2, 3 semanas atrás um artigo, coloquei um post que fala sobre enfermeira GPT. Dá uma olhada lá, eu acho bem interessante vocês olharem e até deixarem os seus comentários, deixarem as suas impressões em relação a esse tópico. Com um pouco de criatividade e algum investimento, que às vezes não é tão pequeno, é possível você transformar a sua profissão, que é presencial, numa profissão remota. Como prestar assistência à distância. Por exemplo, nos médicos existem colegas nossos, eu sou um deles, que o meu é um pouco diferente, mas um que é antigo, já muito conhecido, é o médico que, em vez de estar no pronto-socorro atendendo, ele fica disponível para ser chamado por telefone. É muito comum em profissões, em especialidades que são raras, e que é muito caro manter o profissional dentro do hospital, como é o caso da neurocirurgia, que também não acontece toda hora. O psiquiatra também, em alguns hospitais, funciona sob chamado. Então, um médico que não é especialista atende, a equipe de enfermagem vai fazendo a triagem, e quando percebem que ele vai precisar ser acionado, já fazem as tratativas para que ele seja contactado por telefone, e depois ele compareça só para fazer o atendimento. Isso torna mais barato os custos para o hospital, como também permite qualidade de vida para esse profissional, porque ele às vezes fica à disposição não só de um hospital, pode no mesmo dia estar à disposição de 2, 3, 4, e ele ganha desses 2, 3, 4 hospitais. Então são profissões geralmente de baixa demanda e alto grau de especialização. A enfermeira GPT, por exemplo, que é aquela que eu postei aqui na timeline, é uma pessoa que precisa supervisionar os aparelhos eletrônicos que oferecem um serviço de atendimento ao paciente. Não só supervisionar, como precisa fazer input de dados, precisa alimentar de dados, precisa treinar o robozinho que vai fazer o serviço dela lá para as pessoas. Qual é a vantagem disso? Enquanto uma enfermeira ou um enfermeiro só pode estar em um lugar, a instituição pode ter 1, 2, 3, 20, 40, 50 dispositivos espalhados em vários lugares da cidade, atendendo a vários pacientes. Então, se a hora dessa enfermeira custa, digamos, $10 hoje são R$50, ela ganharia R$50. Mas se multiplicar isso por 10, por 20, por 100, ela não vai receber todo esse valor, mas proporcionalmente ao serviço que ela prestou para esse aplicativo, ela vai receber muito mais dinheiro. Então, com essa fala, eu quero dizer que a inteligência artificial,
que é um dos temas que nós estamos abordando nesses 2 meses, no mês passado e nesse mês, ela não veio para substituir o ser humano. Ela veio para facilitar, para alavancar, para melhorar o trabalho do ser humano. Por isso é que é importante as pessoas correrem atrás desses recursos. Tem gente que está dormindo no ponto, tem gente que não está vendo, está deixando a banda passar, e quando for acordar, já vai ser tarde demais. Então quero parabenizar vocês que têm estado presentes aqui, estão com olhar atento, com ouvido atento para aquilo que está acontecendo, e há um ditado na minha terra que diz que boi que chega cedo bebe água limpa. Então quando as outras pessoas acordarem para essas realidades, vocês já terão ido muito longe. Um dos materiais que eu estava preparando hoje, um pouco antes da live, que vai ser solto também até o final desse mês, fala sobre somente 100 oportunidades diferentes que a inteligência artificial abre para trabalhar somente no campo somente na área da saúde, fora as outras áreas. Falando em enfermeira, me lembrei aqui de um livro que muito recomendo, que o título é Os Segredos da Mente Milionária. E ele conta a história de uma mulher que era enfermeira, mas quando ela compareceu às mentorias, mentoria é uma das atividades que nós podemos fazer também de forma remota. Eu tenho vários mentorados, não só mentorados, como pacientes que eu atendo também. Além dessa modalidade de atendimento por chamada, nós temos a telemedicina, que hoje foi regularizada, mas eu, por exemplo, já trabalho com telemedicina há mais de 10 anos. Então tenho pacientes aqui no Brasil, no exterior, que eu já atendi, alguns ainda atendo, e que só faço isso por telemedicina. Então isso é trabalho remoto, tá certo? Na altura em que eu comecei a trabalhar com isso era mais difícil, não havia plataformas, não havia recursos, então tinha que mandar as receitas por e-mail, tinha que mandar a receita por correio, quando era receita controlada. Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu, a tecnologia tem vindo a evoluir e a gente consegue fazer. Eu acabei de fazer a consulta, já digito no prontuário eletrônico, envio direto para o WhatsApp desse paciente e tem lá um códigozinho que quando ele vai na farmácia ele apresenta e com isso consegue retirar a medicação. Tudo isso são facilidades que a inteligência artificial está trazendo. Se você for pegar um daqueles médicos do antigamente que diz, não, meu negócio é sangue, meu negócio é papel com caneta, esse cara num mundo como esse se perde, não consegue se ingrar. Se for pegar uma enfermeira que eu odeio o aplicativo, meu negócio é curativo, meu negócio é esparadrapo, meu negócio é injeção, se só sabe fazer isso, daqui a pouco não estão precisando mais dela e ela não tem plano B, não tem plano C. Mas quero terminar com a história dessa enfermeira que trabalhou durante muitos anos como enfermeira. E quando ela apareceu numa mentoria, na mentoria do autor do livro, o autor do livro perguntou por que ela se sentia frustrada, por que ela tinha procurado por ele, por que o dinheiro dela estava curto, por que as coisas não estavam funcionando como deveriam funcionar. E aí, como sempre, nós numa mentoria fazemos uma espécie de auditoria da história da vida dessa pessoa. E ela contou que ela se tornou enfermeira porque viu o pai morrer de infarto no meio da rua. E ela não conseguia se perdoar pelo fato de não ter conseguido impedir que o pai morresse. E isso ficou tão marcado no subconsciente que ela encontrou como única maneira de se redimir dessa falha dela se tornando enfermeira. Só que era uma enfermeira infeliz, era uma enfermeira que não se sentia realizada. E aí o mentor, essa é uma das coisas que nós mentores fazemos, aperta um clique e ela diz, olha, nunca pensei sobre isso. Então, a partir de uma certa altura, ela deixou de ser enfermeira assistencial, de fato, para ser uma enfermeira que, através do trabalho remoto, ela exercia um trabalho de influência sobre vários outros enfermeiros, produzia resultados muito melhores, mas foi preciso primeiro fazer um reset em dizer,
Não era sua responsabilidade ter salvo seu pai. E você ser enfermeira não precisa ser atrelado ao fato de querer se redimir de ter salvo seu pai. Não vai dar certo se for dessa maneira. E é por isso que a sua grana está sempre curta. É por isso que você nunca chega no dia 10, dia 5, já não tem mais dinheiro. Então, essa mulher resolveu o problema dela de passado. Essa mulher resolveu o problema dela de grana. Essa mulher resolveu o problema dela de satisfação, de prazer no exercício do seu trabalho, porque procurou uma pessoa que a conhecia, conhecia esses padrões de comportamento e a ajudou a conhecer uma nova estratégia de atuação. Dentro do Examplay, se você rolar lá o feed do primeiro link que eu te coloquei, lá embaixo tem uma mentoria chamada Mentoria Minha Melhor Versão. Eu também conduzo mentorias. Se você tiver interesse, entra lá e procura ter informações sobre ela, sobre o seu currículo, sobre como nós trabalhamos, como nós abordamos. E uma das coisas que nós fazemos é justamente essa: apertar a tecla SAP, virar a chave da pessoa e dizer: caramba, nunca pensei sobre isso, nossa, essa dúvida me acompanha há muito tempo, olha, eu nunca tinha pensado que isso fosse virar isso, ou que isso pudesse ser transformado naquilo. Então, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer. Ao longo das próximas semanas vamos soltando mais material, algum material gratuito, outro material pago, que vai ajudar você a se desenvolver cada vez mais nessa área de trabalho remoto. Maciel e Priscila, muito obrigado por vocês terem feito valer a pena o meu trabalho. E provavelmente, se tiver uma outra pessoa que está nos assistindo e que o Instagram não está nos mostrando, às vezes não mostra mesmo, mostra um número diferente daquilo que é a realidade. E aqueles que vão nos assistir através da gravação, quero agradecer a vossa presença, quero agradecer as vossas contribuições, especialmente a contribuição do Maciel aqui, que foi muito pertinente, que foi muito pontual. E antes de fechar, dizer se alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário, tem alguma consideração a colocar, só para não deixar isso aí em aberto. Alguém de vocês que está nos assistindo tem alguma pergunta, alguma fala, algum questionamento, alguma contribuição? Priscila, eu é que agradeço pelo aprendizado que tive por meio dessa live. Toda sexta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui. Espero que as outras lives também sejam extremamente produtivas para você. Obrigado, que bom que foi enriquecedor. Tem as gravações das lives anteriores no meu canal do YouTube. Quem se inscrever naquele link que eu coloquei lá, do Bitly, o primeiro que eu coloquei, as gravações vão por e-mail através daquele link, porque aqui no Telegram não tem como colocar, no Instagram não tem como colocar, e lá vocês conseguem interagir, conseguem conversar. Então as gravações das lives anteriores também estão lá disponíveis, e tem muita coisa de aprendizado que pode ser agregado a cada um de vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo final de semana, tanto para vocês como para as suas respectivas famílias. E, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, tchau, tchau.